Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco pela TV Tubá, sempre junto de você, trazendo as informações que você precisa saber sobre as intercorrências que se passam em seu corpo, as doenças que interferem em sua saúde. Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui na TV Tubá, no programa Saúde em Foco, a doutora Aline Scarlatelli Bardini, especialista, neurologista e também especialista em medicina do sono. Hoje vocês vão ficar sabendo algumas novidades e conduta, entendimento mais profundo do que é o sono. Esse momento tão importante para nós. O sono é um momento fisiológico que eu considero mais importante para o ser humano, para todos os seres, porque dele depende a nossa conduta, do nosso desempenho em nosso dia a dia, da função, o desempenho do nosso cérebro, das nossas emoções, do nosso desempenho, do nosso corpo físico. Por isso, doutora Aline, estamos aqui com muita satisfação recebendo na TV Tubá para que possamos saber um pouco sobre o sono. Primeiro eu queria que é muito importante para os telespectadores saber um pouquinho a fisiologia. Como ocorre o sono? Qual é o mecanismo fisiológico? Certo. Bem, doutor Mário, assim, sono, como o senhor já começou comentando, é algo essencial na vida, né? Nós precisamos de dormir. Então, é necessário que a gente tenha um momento do nosso dia que a gente pare as atividades, não necessariamente quando a gente está dormindo o nosso cérebro está em repouso, não, na verdade tem momentos do sono que a gente tem uma atividade cerebral intensa e que tem um papel fundamental na regulação hormonal, na consolidação da memória, no aprendizado, então realmente é uma etapa do nosso dia que a gente tem que cuidar e zelar por ela. Então o que acontece, nós seres humanos, nós somos animais diurnos, né? A gente fica acordado durante o dia e a gente dorme durante a noite, o que é o normal, né? E o que acontece é que, à medida que o dia vai passando, a gente vai tendo acúmulo de algumas substâncias no cérebro e, ao mesmo tempo, a redução da intensidade da luz vai levando à secreção de um hormônio que é a melatonina, que é o hormônio da escuridão, não é o hormônio do sono, mas sim o hormônio da escuridão. E aí os dois fatores somados, o acúmulo de uma substância que é a adenosina, que é é como se fosse um metabólico, a sobra do nosso metabolismo, vai acumulando em algumas áreas do cérebro, juntando com o aumento da secreção da melatonina, e isso vai dando a tendência a gente a dormir. Então, geralmente, por volta de umas 9, 10 horas da noite, a gente já começa a abrir a boca, né? Ai, que sono, acho que eu vou deitar, vou dormir, porque a gente começa a ter ativação de áreas, que são áreas que fazem a gente dormir. Então, a gente tem áreas no cérebro específicas que faz a gente dormir. A gente começa a ter, nesse momento também que a gente começa a ter sono, inativação de áreas da vigília, e aí é como se fosse uma gangorra, né? As áreas de sono começam a ficar ativas, as áreas da vigília começam a ficar inativa, e a gente deita na cama e dorme. Então, o sono é um processo normal que envolve a ativação de áreas específicas do cérebro. Então, quando a gente está dormindo, o nosso cérebro não está apagado. Só que tem áreas que estão ativas, que são áreas promotoras de sono, e as áreas de vigília, elas estão mais silentes. Quando a gente vai passando a noite, esse balanço vai se invertendo. As áreas de vigília vão começando a ficar ativas, as áreas de sono vão começando a ficar mais silenciosas, e aí a gente desperta. E aí a gente passa o nosso dia acordado, fazendo essas nossas atividades e tudo isso. Então, tem essa questão fisiológica do sono, que o sono, existem áreas específicas que fazem a gente dormir. Muito bem. Já que estamos falando nesse mecanismo fisiológico, o que interfere muitas vezes no mecanismo no sono?
em uma pessoa? O que pode interferir e prejudicar o sono de uma pessoa? Vários fatores, assim. Existem fatores, primeiro começando pelos fatores comportamentais. Luz. Luz, para o ser humano, para o nosso cérebro, luz significa ficar acordado. Então, o que acontece na nossa sociedade moderna hoje? A gente chega em casa, já não tem luz, não tem sol mais, está de noite, mas a gente tem um monte de luz externa. A gente tem luz de celular, a gente tem luz de tablet, a gente tem luz de televisão. E luz é mensagem para ficar acordado. Então, quando a gente está exposto, né, a um estímulo luminoso muito intenso, ou outro estímulo, um estímulo sonoro, mas principalmente a luz é o principal. Isso faz com que a gente mantenha áreas de vigília ativas, e a área de vigília ativa, automaticamente ela inativa a área de sono. Então, existe essa questão comportamental de maus hábitos, que a gente chama de higiene do sono, que é o quê? Você chega à noite em casa, você leva seu celular para a cama, para ficar vendo mensagem, para ficar vendo WhatsApp, para ficar vendo Facebook, e a luz do celular é uma luz que vai te estimular. E aí você vai querer desligar o celular e deitar e dormir, fazer com que o sono venha, então o sono não vai aparecer, né? Porque as áreas de vigília estão ativas. Outras também, existem outros distúrbios do sono também. Então, existem pacientes, pessoas que têm a liberação de melatonina mais tarde. Então, pessoas endógenas, né? A própria secreção a pessoa mesmo, quando ela vai liberar a melatonina, ela libera mais tarde. Então, ela vai ter tendência a dormir mais tarde também. O uso de bebidas cafeinadas, né? A cafeína, ela é um estimulante, ela age exatamente nessas áreas do cérebro onde a gente precisa de ter acúmulo de uma substância que chama adenosina, que é a substância que vai acumulando ao longo do dia. Então, quanto mais tempo você tiver acordado, mais adenosina, que é esse substrato que eu falei que é a sobra, né, desse metabolismo que a gente usa, que a gente fabrica, né, durante o dia inteiro. Isso. Quando a cafeína ela gruda naquele receptor, então ela não deixa a adenosina funcionar. Então a gente fica alerta. Então o uso de bebidas cafeinadas pode atrapalhar. E os distúrbios do sono também, né? Então um paciente que faz apneia durante a noite, que tem um sono fragmentado, tudo isso atrapalha a fisiologia do sono. Mas com certeza, acho que o mais comum hoje é a questão comportamental. A gente tem hábitos muito ruins de sono. Eu achei muito interessante isso, porque essa ação comportamental, hoje nós vemos nossas crianças, nossos jovens, muitas vezes debruçando diante de um computador, diante do celular, ou mesmo da televisão, até altas horas da noite. Isso aí é um prejuízo muito enorme, grande, né? O que agrava é que o adolescente, ele tem uma necessidade de sono maior do que o adulto. Então, às vezes, a necessidade de sono do adolescente é 10, 11 horas. E aí, o que acontece? Ele fica até madrugada mexendo no WhatsApp, jogando celular, jogando, né, enfim, mexendo no Facebook, Instagram, essas redes sociais. E aí, ele tem que acordar às 7h15, às 6 horas da manhã para estudar, para ir para a escola. E aí, o que acontece? Ele dorme 6 horas, sendo que a necessidade de sono dele seria às 11, seria 11 horas. Então, isso traz prejuízo. Aí, quando vai para a escola, não consegue aprender. Não consegue aprender porque está privado de sono, tem sono ainda pela manhã, não conseguiu cumprir todas as suas horas de sono. Então, esse problema de hoje, dessa sociedade moderna, é o que eu falo, a gente ainda vai pagar um preço muito caro por isso. Né? Porque a nossa evolução do ser humano, a gente passou, foram muitos anos que os nossos ancestrais tiveram para a gente chegar no ponto que a gente está hoje. E hoje a gente tem essa sociedade moderna que a gente não para, a gente não dorme. Então acho que a gente vai pagar um preço caro por isso ainda. Por isso que eu digo, é bem que tu está falando, vamos pagar um preço caro, porque a criança que não dorme, o adolescente que não dorme hoje, é provavelmente o adulto depressivo amanhã. Exatamente. Aumenta o risco de doenças psiquiátricas. A criança que não dorme, ela tem um desempenho na escolar pior, né? Porque está privada de sono. Então, aí já está provado. Privação de sono, dormir pouco, as pessoas morrem mais cedo e têm mais doença. Pois é, isso aí é um assunto muito interessante. Com certeza. Eu acho que esse esclarecimento para os nossos telespectadores, para os pais,
é muito importante esse alerta. Dê um limite. Exatamente. Você não acha o normal? Perfeito, perfeito. Quem está estudando, adolescente, tem que ter o seu horário para dormir. Tem sim. E às vezes a criança ela tem que ser imposta o limite. Porque a criança é muito bom para a criança ficar brincando. Né? Ela quer brincar, a criança. Né? E às vezes nós adultos, pais, a gente também tem parcialmente, um pouco dessa culpa. Porque a gente chega tarde em casa, e então, em vez da gente preparar o ambiente para a criança dormir, não, a gente vai brincar, vai estimular. E se a criança começa a acostumar a dormir tarde, pequenininho, depois é difícil. Depois é muito difícil. E é uma coisa, doutor Mário, a gente precisa do sono noturno. Não adianta você dormir às 7, 8 horas, que é geralmente a média, né, da população, durante o dia. Ou dormir picado. É porque a própria energia que envolve nós é diferente. Exatamente. A energia noturna é diferente da diurna. Principalmente por causa da melatonina. É, melatonina. A melatonina é o hormônio da escuridão. A melatonina ela é secretada no nosso cérebro durante o período escuro do dia. Não no período que a gente está dormindo. Então, não adianta você pegar essas 5, 6 horas, 8 horas, 7 horas seria a média, de que você tem para dormir e dormir durante o dia. Você não está secretando melatonina. O sono não é o mesmo. Tá? Vocês estão observando o quanto é importante esse esclarecimento sobre o sono? Então, fique aí. Já voltamos já, vamos fazer um breve intervalo. Retornamos já já.